Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 20. E depois nós vamos ler Lucas capítulo 13, verso 18 até o 21, que fala da parábola que você vai ler daqui a pouquinho. Parábola do grão de mostarda. O que tem a ver esses dois textos aqui? A gente vai ver daqui a pouquinho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas, ou as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Disse Paulo, alguns evidentemente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam, diz o texto, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, até agora, leia o restante comigo, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Lucas capítulo 13, verso 18, por favor. Te dou a razão daqui a pouquinho para a gente entender esse texto. Lucas 13, 18. Perdão, não é 18 ao 21, é 18 ao 19. 18 e 19, tá bom? Acharam? Diz o texto, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. Vamos ler o verso 19? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Nosso Deus e Pai, essa é a Tua santa palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, mas não somente compreendê-la, vivê-la dia a dia, aplicá-la dia a dia. Ajuda-nos a termos a compreensão exata do que o Senhor quer nos falar nesta noite, para que a gente possa aplicar de forma correta essa palavra, em nome de Cristo. Amém. Ocupe o seu lugar. Se tem uma coisa que a gente precisa estar extremamente atento, é para aquilo que as Escrituras ensinam. A Bíblia é um livro fantástico. Se tem algo que a gente precisa estar muito atento, é para o que as Escrituras nos ensinam. Todo dia ela tem um ensinamento para a tua vida. E interessante que qualquer funcionário do Tesouro dos Estados Unidos que lida com dólar lá, eles não se especializam em descobrir a nota falsa. Eles não se especializam em pegar inúmeras falsificações e estarem estudando aquelas falsificações para que ninguém possa burlar esse detalhe tão importante que é a nota verdadeira da falsa. Eles são especialistas nas verdadeiras. Então, quando chega uma de longe, falsa, eles já reconhecem. Então, o que nós precisamos aprender dia a dia é conhecer profundamente mais a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Sendo assim, se a gente fizer assim, qualquer que seja o outro ensino, qualquer que seja uma outra forma de tentar ensinar para a gente a verdade, de longe a gente vai perceber que é falsificado, que não vem de Deus, não é proveniente do Senhor. Então as Escrituras não ensinam que Deus só age através das situações favoráveis da nossa vida.
Isso é uma visão humana, isso é uma visão positivista do mundo. É aquela visão que as pessoas dizem, você tem que ser mais positivo, não, você tem que ser um homem mais cheio de fé. Você tem que ser um homem mais cheio de esperança em Deus. Nós podemos andar com a mentalidade desse mundo que as pessoas todas, vai dar certo. Essa frase é uma frase que a gente usa o tempo todo, corriqueiramente, mas quando a gente transporta isso, ou quando a gente ouve que isso sai das Escrituras para o nosso coração com uma outra ideia de que Deus só trabalha com aquilo que já vai dar certo, porque Ele é onisciente, a gente se frustra, porque nem sempre as coisas na nossa caminhada vão dar certo. Nem sempre aquilo que a gente planeja, então as Escrituras não ensinam que só as coisas boas cooperam para o nosso bem. Às vezes, algum momento de adversidade, algum momento de preocupação, também servem para nos ensinar alguma coisa e nos mostrar alguma coisa. Em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam, mas quer elas sejam boas, quer elas não sejam boas. Então, o que isso nos ensina? O que isso nos faz aplicar? Que todas as coisas trabalham de forma participativa, todas as coisas trabalham de uma forma unida para um maior objetivo estabelecido por Deus na minha vida e na sua vida. Quer Ele trabalhe por meio de alguma coisa ruim, que permite, que deixa vir sobre nós, quer naquilo que de repente vem de uma forma extremamente positiva. Então, a gente pensa, Deus não é limitado para trabalhar só com as coisas positivas, só com aquilo que a gente já sabe que vai dar certo. Deus é poderoso para fazer tudo e até em situações desfavoráveis. Se a gente pegar os exemplos bíblicos, a gente vai ver a história dos patriarcas, a gente vai ver a história dos profetas, a gente vai ver a história dos reis, a gente vai ver a história da própria igreja, a gente vai ver a história de inúmeros homens que ele pegou situações desfavoráveis, lançou-os em situações desfavoráveis e levantou esses homens com mão poderosa. Então, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós cremos, o Deus a quem pregamos, não é limitado para trabalhar somente com as coisas favoráveis. Ele trabalha em meio às situações mais adversas da sua vida e da minha vida. Se o mar nos submergir, a sua mão nos fará levantar dali e sair dessa situação. Se a noite chegar, se o sol se pôr e a noite chegar, ali Ele estará presente. Então é isso que eu quero nesta noite, levar os irmãos a esse entendimento. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, todos nós bem conhecemos, está preso, só que deixa muito claro que a palavra de Deus não está algemada, como ele está encarcerado. A palavra de Deus está com liberdade através do seu ministério para ser anunciada a qualquer pessoa, e principalmente aqueles irmãos que estavam ali atentos ao que Paulo testemunharia acerca da sua prisão. Deixe-me abrir um parêntese aqui muito importante para a nossa vida. O nosso testemunho de fé, ele intriga muitas pessoas. Ele intriga muitas pessoas e perguntam como é que você consegue ter paz numa situação desta? Como é que a igreja atravessou a pandemia? Nós atravessamos a pandemia com palavras que eu me lembro que foi tão difícil. Pastor Luiz Carlos foi um que entrou na fila junto comigo dizendo assim, olha, por favor, não entra nessa história de live não, porque a gente não sabe fazer isso, nós somos os primeiros a fazer. Nós somos os primeiros a ter que colocar. Irmãos, vocês não têm noção de como era desafiador para o nosso coração e para a nossa esperança dizer para vocês que estavam em casa, irmãos, as coisas vão mudar. Pastor Arlindo, é verdade ou não é? Quantas vezes nós tivemos que suscitar força da onde nós não tínhamos mais. Havia dias, Anderson lembra, as irmãs lembram, que nós terminávamos o louvor, a gravação do louvor, nós terminávamos a ministração da palavra, e quando a câmera fechava, nós chorávamos copiosamente naquele altar, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo. Naquele momento, como bem disse o pastor Arlindo no domingo, nós temos que extrair força da onde nós não temos, para que as pessoas não venham sucumbir na sua fé. É mentira da nossa parte? Não. É uma atitude extrema de fé e de coragem e de confiança de que Deus pode mudar as circunstâncias ainda hoje, irmãos.
E o testemunho de Paulo mudou a circunstância dos demais irmãos que estavam assombrados ou preocupados se estão fazendo isso com Paulo, o que não fará conosco. Então, irmãos, mesmo preso, ele sabia que a palavra não estava. Paulo considerava a sua prisão e o seu sofrimento dentro da cadeia como parte fundamental do crescimento do evangelho, da propagação do evangelho para todos os demais. Até, irmãos, o nosso melhor testemunho, ele surge em meio às maiores adversidades da nossa vida. A palavra progresso, eu já preguei sobre isso uma certa vez. A palavra progresso significa movimentar-se com velocidade para frente, ou seja, Paulo está preso. A prisão dele contribuiu para quê? Para que o evangelho pudesse chegar até Roma, para que pudesse se movimentar com mais força, com mais agilidade. Acredite nisso nesta noite, em nome de Cristo. Abra um pedacinho do seu coração e coloque essa ideia no seu coração e na sua mente. Irmãos, os momentos adversos são ou servem para aumentar a velocidade da nossa caminhada com Cristo. Serve para enrijecer a musculatura das nossas pernas, para a gente falar assim, não, eu não vou parar, isso vai contribuir de alguma forma para o progresso do evangelho, quer na minha vida, quer na vida de quem está diante de mim. Mas saiba disso, se Deus tem um plano, diga comigo, por favor, meu irmão, se Deus tem um plano, não tem problema que possa impedi-lo de realizar esse plano. Você pode dizer isso mais uma vez para você mesmo, se Deus tem um plano, não tem problema que possa impedi-lo de realizar. O processo será fácil, pastor? Não. O processo vai ser fácil? Não. Mas nada vai impedi-lo de realizar o seu projeto. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo. Pessoas se levantarão para tentar atrasar o processo, mas ninguém, diga comigo, ninguém poderá impedi-lo. Ninguém, irmãos, ninguém. Diante de Paulo, ou diante de tudo aquilo que parecia que não iria acontecer, diante de todas as impossibilidades enfrentadas por Paulo, o evangelho chegou até onde deveria chegar, que Deus falou que iria chegar. O que eu aprendo com isso? Quando Deus fala que vai fazer. Irmãos, pode acontecer o que for. Pessoas podem tentar impedir que Deus cumpre. Situações podem surgir, Deus vai cumprir. Irmãos, diante de tudo aquilo que parecia não acontecer, o que não iria acontecer, diante das impossibilidades enfrentadas por Paulo, aonde o evangelho falou, Deus falou que o evangelho ia chegar em Roma, e aonde o evangelho chegou, ele chegou em Roma e se transformou numa árvore frondosa, onde muitas pessoas puderam se abrigar. O evangelho chegou, irmãos. Agora eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto intrigante que Jesus proferiu. E o que isso tem a ver com essa narrativa de Paulo preso em Roma, aguardando ali o dia da sua sentença final. Quando Jesus proferiu a parábola do grão de mostarda, era exatamente isso que ele tinha em mente. Era exatamente esse contexto que ele estava falando. O progresso do evangelho teve em meio às situações mais adversas um crescimento assustador para aqueles daquele tempo. O evangelho cresceu de uma forma em que eles, como é que pode um negócio estranho desse? Porque para eles o evangelho era um negócio estranho. Para eles o evangelho era algo que não daria certo. Diante das negativas do evangelho, Jesus está colocando uma parábola para dizer exatamente isso. Um grão de mostarda plantado junto a uma horta. O tempo em que uma hortaliça, dependendo dela, demora para crescer e se tornar comercial, é muito pouco. Eu vejo homens arando a terra, eu vejo homens colocando uma caixinha cheia de brotinhos de alface. Eu vejo homens colocando com uma agilidade, um homem consegue plantar em 2 dias, quase 5.000 ou 6.000 brotinhos de alface, eu vejo. Eles colocam, estão lá. Numa semana eu estou vendo eles colocarem. Na outra semana eu já estou vendo ela mais ou menos na altura de uns 10 a 12 centímetros. Uma semana depois, com muita água, com 3 ou 4
molhadas por dia. Elas estão, depois de 2 ou 3 semanas, elas já estão com quase ou mais de um palmo. Um mês depois, quando eu volto lá, elas já estão assim, ó, com mais ou menos uns 25 centímetros. Com 12 meses eu chego lá, eles já estão arrancando ela e perguntando: quer um alfacezinho, seu Otávio? Eles plantaram um pequeno grão de mostarda em meio a hortaliças, que tem uma agilidade muito grande. Você planta, você vê chuva, tem sol, tem água, ela cresce com muita agilidade. E a ilustração que Jesus fez serve para mostrar, irmãos, que plantar um grão de mostarda em meio a uma plantação de hortaliças que cresce rapidamente parecia algo insignificante, fraco e até insano. Parecia ser isso. E veja, olha para a história, o cristianismo no seu início parecia ser algo tão frágil, desamparado, sem poder, que jamais sobreviveria a tanto infortúnio. Seu fundador era alguém pobre nesse mundo que terminou a sua vida morrendo como malfeitor numa cruz, como disse Isaías capítulo 53, verso 3. Seus primeiros seguidores, os discípulos, os apóstolos, eram pescadores, eram publicanos que, em sua grande maioria, não tinham nenhuma educação, eram incultos. O ponto de partida para eles pregarem o evangelho por toda Jerusalém, por todo o mundo, era uma província de Roma chamada Judéia. Ninguém dava nada pela Judéia. Judéia era o subúrbio do subúrbio de Roma. Era o lugar onde as pessoas podem suscitar alguma coisa boa. Irmãos, foi dali que os primeiros pregadores começaram a pregar o evangelho, a difundir a mensagem por todo o mundo, irmão. Sua principal mensagem, perceba isso, provocava nos homens inimizade e ódio no coração deles. Como você vai pregar o evangelho que suscita ódio nas pessoas, que suscita raiva nas pessoas, e como é que você vai agregar essas pessoas até você? Quando começaram a crescer e se mover para frente, começaram a ter progresso, e progresso é movimentar-se com agilidade para frente. Quando eles começaram a se movimentar, trouxeram para eles mesmos perseguição de todos os lados. É só você olhar para o livro de Atos, você vai ver quando eles começaram a pregar, começou a se levantar daqui, começou a se levantar dali, começou a se levantar da acolá. Eles mesmos, pregando o evangelho, começaram a suscitar perseguições. E foi assim, irmãos. E assim foi o cristianismo no seu início, como aquele grãozinho de mostarda plantado no imenso campo. Ou seja, o evangelho em meio àquele campo enorme, aquele vasto campo onde todos dizem: isso é uma insanidade. Como é que eu vou ouvir um homem que ele veio de uma cidade tão pobre, que ele é um pobre e que ele ainda morreu numa cruz como malfeitor? Como é que eu vou ouvir homens incultos? Como é que eu vou ouvir homens que pregam de tal forma que eu tenho ódio desses homens? Como é que eu vou agregar? Mas diga comigo, o evangelho cresceu. Diga, o evangelho cresceu. Mas no meio de tudo isso, o evangelho cresceu e se tornou uma árvore frondosa. No meio dessas impossibilidades, Deus transformou o evangelho em uma árvore frondosa, irmãos. Ano após ano, seus seguidores se tornaram mais numerosos. Ano após ano, pessoas eram agregadas a esse cristianismo, que o seu fundador era alguém pobre que terminou morto numa cruz. Seus pregadores eram incultos, mas ano após ano, diga comigo, ano após anos, Deus vai cumprindo o seu plano. E Ele vai movimentando a igreja com velocidade para frente. Ele vai movimentando a sua vida, a minha vida, com força, nos fazendo progredir, nos fazendo caminhar. Irmão, não pare diante das situações. Você pode ser um grãozinho de mostarda no meio desse vasto campo de hortaliça, mas tem um Deus que te plantou, que vai te fazer crescer em meio a todas as impossibilidades. Foi no tempo da escassez e do fique em casa que a igreja mais tomou susto e pensou: agora é o fim. E foi o tempo que nós vimos mais Deus cuidando do seu povo em toda a face da terra.
De cidade em cidade, pessoas recebiam uma nova fé e uma nova vida em Cristo. Igreja após igreja era estabelecida em todos os lugares da face da terra. Como é que pode aqueles homens tão pequenos, incultos, ignorantes, publicanos, pescadores, que pregavam uma mensagem que dava raiva em todo mundo, e quando começaram a crescer, já eram perseguidos? Agora, eles estabelecem igreja após igreja, igreja após igreja, igreja após igreja, e matam um pregador. O que Deus faz? Suscita outro pregador. Eles mataram Estevão, Deus suscitou quem? Filipe. Eles mataram Tiago, suscitou Paulo. E Paulo, a primeira viagem dele em Atos 13, Paulo incendeia a Europa, incendeia a Ásia, e Paulo foi aqui um grande precursor para que a mensagem chegasse até Nova Iguaçu e na minha vida e na sua. Irmãos, nós somos esse grão de mostarda. A igreja é esse grão de mostarda, plantado no meio desse vasto campo de hortaliças, aonde as pessoas falam, sem sanidade, eles não vão longe, mas diga comigo, eu vou, porque Deus está ao meu lado. Em poucos séculos, irmãos, em poucos séculos, a religião do Cristo desprezado espalhou-se por todo o mundo, e como grão de mostarda cresceu e se tornou uma árvore grande, na qual todos nós estamos aninhados hoje. O que Jesus falou no texto? E é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou, e esse homem foi o próprio Deus. Sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se em seus ramos. Nós estamos aninhados nos ramos dessa grande árvore, que é o Senhor, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. O primeiro grande ensinamento que eu extraio desse texto, dessa reflexão, é algo que eu quero dividir com você, que eu aprendi hoje. Nunca se desespere diante de qualquer dificuldade que possa aparecer quando estiver realizando alguma coisa na sua vida. Eu posso extrair desse texto, que fala da igreja, que fala da igreja primitiva, mas eu posso extrair isso para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, para o cotidiano de um empresário, de um comerciante, de um microempresário, de um profissional autônomo, de alguém que está querendo cursar uma faculdade, que alguém que tem algum plano no seu coração de montar o seu próprio negócio, para alguém que hoje entrou aqui dizendo, Senhor, eu preciso ter coragem para fazer tal coisa. Irmãos, nunca se desespere diante de qualquer dificuldade que vai aparecer quando estiver realizando algo. Ouça isso, o grão de mostarda cresceu e se tornou uma árvore, porque o homem que o plantou sabia que ele iria crescer. E ele diz, e se fez árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Quando Deus tem um plano, Ele realiza os planos que tem. Quando Ele tem um projeto, Ele realiza. Eu finalizo. Qualquer coisa que o Senhor Jesus tenha falado que irá fazer, quer na igreja coletiva, quer para a sua vida, fique certo, Ele vai fazer. Fique certo. Você pode dizer isso, eu estou me policiando para não fazer isso, mas eu vou fazer de novo. Diga assim, meu irmão amado, qualquer coisa que Jesus tenha falado que vai fazer, diga para ele bem, fique certo, mas fique certo mesmo, Ele vai fazer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele cumpre aquilo que Ele falou. E em todas as tentativas, irmãos, de impedir ou de tentar impedir aquilo que Ele deseja realizar, vai servir como o quê, pastor? Para que serve as tentativas de tentar impedir o Ronaldo, a Denise, o pastor Arlindo, o Rui, André, a Mauri, Cristiano? Para que servem as tentativas de tentar impedir a grande realização de Deus na igreja e na vida dos irmãos? Serve para dar maior grandeza naquilo que Ele está para fazer, quer na sua igreja, quer na sua vida. Os impedimentos, as tentativas de tentar nos parar,
de tentar nos desanimar, de tentar nos fragilizar, de tentar colocar e expor o nosso pior para fora, serve para mostrar a grandeza daquilo que Ele vai fazer na igreja e na nossa vida. Paulo diz, quero deixar vocês cientes disso, de que tudo o que está me acontecendo antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas algemas têm me deixado conhecido diante da guarda pretoriana e dos demais irmãos, de modo que eles podem pregar com mais desassombro a palavra de Deus quando olham para as minhas algemas. Serve para mostrar a grandeza de um Deus que vai realizar na sua vida coisas maravilhosas. Eu tenho essa palavra de esperança. 1 Coríntios 1, 28, Paulo vai dizer algo que Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolheu as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Que a Ele seja a glória, que a Ele seja o louvor, que a Ele seja dado toda a nossa adoração. É um Deus que não vê limites para cumprir os seus propósitos na igreja e no povo dEle. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Não se desespere quando qualquer coisa tentar impedir aquilo que Deus está fazendo ou vai fazer na sua vida. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Cristo. Vamos orar.